O canal Foca na Matéria foi criado para auxiliar os estudantes em seu aprendizado. Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho. Militar português que atuava no Exército do Brasil, leal a Dom Pedro I na questão da Cisplatina. Resposta 4. O general Carlos Frederico Lecor foi um militar português que atuava no Exército do Brasil, leal a Dom Pedro I na questão da Cisplatina. Foi alvo de conspirações feitas pela esposa e pelo filho. Resposta 3. Dom João VI foi alvo de conspirações feitas pela esposa e pelo filho. Esposa de Dom João VI e aliada de seu filho Dom Miguel. Resposta 2. Dona Carlota Joaquina era a esposa de Dom João VI e aliada de seu filho Dom Miguel. Era irmã de Dom Pedro I e tornou-se regente de Portugal após a morte de Dom João VI. Resposta 1. Dona Isabel Maria de Bragança. Era irmã de Dom Pedro I e tornou-se regente de Portugal após a morte de Dom João VI. Esposa de Dom Pedro I, mãe do futuro imperador Dom Pedro II. Resposta 4. Dona Leopoldina era esposa de Dom Pedro I e mãe do futuro imperador Dom Pedro II. Casou-se com Dom Pedro I após a morte da primeira esposa dele. Resposta 2. Dona Amélia de Leuchtenberger casou-se com Dom Pedro I após a morte da primeira esposa dele. Tornou-se tutor de Dom Pedro II após a partida de Dom Pedro I para a Europa. Resposta 3. José Bonifácio tornou-se tutor de Dom Pedro II após a partida de Dom Pedro I para a Europa. Irmão de Dom Pedro I, disputou com a sobrinha o direito de reinar sobre Portugal. Resposta 1. Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, disputou com a sobrinha o direito de reinar sobre Portugal. Assumiu o trono de Portugal com o título de Dona Maria II. Resposta 4. Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro, assumiu o trono de Portugal com o título de Dona Maria II. Após a proclamação da independência, foram criados de armas e a imperial, que se tornaram símbolos do. No mesmo ano, foi composto o da independência. Resposta 2. Após a proclamação da independência, foram criados um brasão de armas e a bandeira imperial, que se tornaram símbolos do Império. No mesmo ano foi composto o hino da independência. Durante um dos debates na Assembleia, alguns questionaram o direito de governar o Brasil. Ao tomar conhecimento desse fato, o imperador, a Assembleia, alguns deputados foram, enquanto outros conseguiram. Resposta 3. Durante um dos debates na Assembleia, alguns deputados questionaram o direito de Dom Pedro I governar o Brasil. Ao tomar conhecimento desse fato, o imperador dissolveu a Assembleia. Alguns deputados foram presos, enquanto outros conseguiram fugir para o exterior. Criou um Conselho de Estado para elaborar um novo projeto de. Esse projeto foi enviado a todas e aprovado pela maioria delas como texto constitucional definitivo. Então, o imperador jurou. Resposta 1. Dom Pedro I criou um Conselho de Estado para elaborar um novo projeto de Constituição. Esse projeto foi enviado a todas as câmaras municipais e aprovado pela maioria delas como texto constitucional definitivo. Então, o imperador jurou obediência à Constituição. Surgiu um movimento na província de que buscou a adesão de outras províncias do norte do. Esse movimento adotou a Constituição da e tentou criar o que chamou de Confederação do. Resposta 3. Surgiu um movimento na província de Pernambuco que buscou a adesão de outras províncias do Norte e do Nordeste.
Esse movimento adotou a Constituição da Colômbia e tentou criar o que chamou de Confederação do Equador. Em 19 de outubro de 1822, a No declarou apoio à independência. O mesmo não ocorreu em capital daquela província. As tropas do major português Fidier foram derrotadas pelas forças leais de Dom Pedro I, com a ajuda dos voluntários do e do. Resposta 2. Em 19 de outubro de 1822, a vila de Parnaíba, no Piauí, declarou apoio à independência. O mesmo não ocorreu em Oeiras, capital daquela província. As tropas do major português Fidier foram derrotadas pelas forças leais de Dom Pedro I, com a ajuda dos voluntários do Maranhão e do Ceará. Qual fato levou Dom Pedro I a emitir um decreto dissolvendo a Assembleia Constituinte? E qual foi a justificativa do imperador para tomar essa atitude? Resposta 4. O fato que levou Dom Pedro I a emitir um decreto dissolvendo a Assembleia Constituinte foi que alguns deputados questionaram o direito dele de governar o Brasil. Sua justificativa foi que a Assembleia tinha a finalidade de elaborar a Constituição e as demais leis do Brasil. Qual era a importância estratégica da província da Cisplatina, a ponto de provocar uma guerra entre o Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata? Resposta 4. O Brasil temia a invasão do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso facilitada pelas Províncias Unidas. Províncias Unidas temiam que o Brasil fechasse a saída do mar tomando o controle do Rio da Prata. Qual ação não corresponde aos acontecimentos que resultaram na independência do Brasil? Resposta 4. O fortalecimento da atuação dos tribunais e das repartições públicas instalados no Brasil não corresponde aos acontecimentos que resultaram na independência do Brasil. Qual ação realizada que não tinha como objetivo evidenciar que o Brasil se tornará independente? Resposta 1. A criação das câmaras municipais não tem nenhuma relação com a independência do Brasil. Qual desses fatos ocorridos após a independência do Brasil é fake? Resposta 2. Portugal reconheceu a independência do Brasil poucos meses após a coroação de Dom Pedro I é fake. Em relação à Constituição aprovada em 1824, é verdadeiro afirmar que Resposta 3. Em relação à Constituição aprovada em 1824, foi elaborada por um Conselho de Estado só com brasileiros, estabelecido por Dom Pedro I, que achou desnecessário convocar nova Assembleia Constituinte pois o texto foi aprovado pelos legítimos representantes do povo. Em relação à Assembleia Geral Constituinte Legislativa convocada por Dom Pedro I, é falso dizer que Resposta 1. Em relação à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa convocada por Dom Pedro I, é falso dizer que a Assembleia desde o seu início contou com a participação dos deputados representantes de todas as 19 províncias do Brasil. Parabéns! Você chegou ao final.